Quero conversar com vocês hoje sobre desejos e frustração. Outro dia eu ouvi uma pessoa falar que quando a gente não realiza os nossos desejos, a gente entra em estado de autopunição, de negação e de compulsão. A gente não entra, a gente já está. Como adulto, a gente já está. Não foi porque hoje, ontem, o mês passado, o teu desejo não foi realizado, você se tornou hoje, você tem isso hoje. Não. Isso vem lá da tua infância, lá dos 0 aos 7 anos, onde você foi muito reprimido de não poder, não mexe, não toca, não faz barulho, fica quieto, né? A gente era podado o tempo todo. Tem aí a questão cultural, social, religiosa, educacional, familiar, aonde nós trouxemos muitas crenças que nos limitam desde nossa infância, que não eram nossas, eram dos nossos pais, da religião, da cultura, do sistema, enfim, de tudo que vem antes de nós, né? E que juntamente com os nãos da vida, que como adulto a gente vai tendo, sim, vai nos colocando nesse lugar. Então você sabia que nem todo desejo precisa ser realizado, precisa ser consumado, que muitas vezes ele é uma conversa entre você e você mesmo, sim, tipo, o que tem por detrás desse desejo? E que se eu olhar para isso, né, eu consigo trazer uma solução saudável para a minha vida e não entro nesses lugares. E se eu já estou, que eu não tenho consciência, eu consigo me melhorar. É curioso como existe pessoas que se torna quase uma questão de sobrevivência para elas o desejo, né? E olha que eu tô falando aqui de relacionamento, mas isso é para os solteiros, para os casados, para os solteiros, para os homens e para as mulheres. As pessoas têm uma visão muito equivocada sobre desejo. Exemplo, eu como mulher sou casada. Eu acho um homem bonito, um homem interessante. Nossa, querido, interessante, olha, hein? Ai, Deus me livre. Primeira coisa que vem na mente, Deus me livre se é pecado. Nossa Senhora, eu não posso pensar nisso, tem que parar com isso. Aí muitas mulheres reprimem. Não, eu sou casada, eu não posso, né? E muitos dos homens, na sua maioria, eles não reprimem. Eles dão um jeito de extravasar esse desejo. E a maioria é na masturbação, né? Quando eu não tenho essa consciência, então eu traio, se eu estou num relacionamento, né? Eu fazendo a vontade do meu desejo, né? Para resolver essa questão, eu coloco aqui como se o desejo só tivesse duas respostas, né? Ou eu consumo, eu tenho consumá-lo, né? Acontecer, fazer acontecer, ou eliminá-lo. É as únicas duas. Eu não consigo ver outra opção para isso. O simples fato de eu desejar alguém que não seja o meu parceiro ou a minha parceira parece insuportável para muita gente. A ideia de desejar e não satisfazer esse desejo parece um fardo muito pesado para muitas pessoas. E isso gera uma frustração para essas pessoas, que é como se fosse uma tortura silenciosa, uma espécie de dívida emocional, que ela só parece perdoada e quitada quando ou eu realizo ou eu elimino, eu guardo aquilo. Talvez, gente, tudo isso seja apenas, isso revele apenas o que nós buscamos, onde soluções imediatas, soluções rápidas, para as nossas tensões emocionais. Então, tudo aquilo que eu não quero ver. Por isso que eu falo, por detrás do desejo existe uma emoção. Então, você não quer olhar para suas emoções, as tretas começam a acontecer. Será que todo desejo realmente ele precisa ser satisfeito? Ele precisa ser realizado, legitimado? Verdade. E se o desejo fosse apenas uma expressão de vida? E se essa energia que em vez de eu eliminá-la, realizá-la, né, pudesse coexistir em nós, né? Talvez seria possível desejar sem precisar agir, talvez fosse possível sentir sem precisar praticar, talvez fosse possível admirar sem precisar possuir.
Mas aí parece criança mimada. Eu quero, eu quero, eu quero. E aí vira uma neurose. Aí sim entra nessa autopunição, negação. Porque já tá, na verdade, né? Não se trabalha, não sabe levar os nãos da vida. E aí vira um problema. Quando transformamos o nosso desejo em um problema que realmente ele precisa ser solucionado, nós nos colocamos numa prisão. Passamos a ver a vida como uma jaula para o desejo e o desejo como uma ameaça para a nossa vida. Então vivemos a vida num ciclo constante, cheia de conflitos. É um loop, você nunca sai disso. Então olha como é que está a tua vida. Sair disso é o que nos leva a acreditar que nós só temos duas escolhas, se você não tiver consciência. Ou eu elimino, ou eu faço. Mas se superar esse desejo fosse uma escolha mais poderosa, uma escolha consciente, né, de um equilíbrio emocional, da nossa inteligência emocional. Talvez a verdadeira liberdade que todo mundo fala, não, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Pois é, será mesmo, né? Mas o quanto você tem consciência dessa liberdade? Talvez a verdadeira liberdade seja você aprender a conviver com o seu desejo, né? E o seu desejo não realizado, a frustração, né? Que em vez de ela te aprisionar, você pudesse então aprender a ter autocontrole e autoconhecimento, né? Ela pudesse ensinar você a ter principalmente esse autoconhecimento. Afinal, seja aí, talvez que a gente descubra os nossos vínculos, né? E o que realmente queremos, em vez de ficar pensando em que quando eu não realizo os meus desejos, eu me torno uma pessoa, então, compulsiva, uma pessoa que vive em negação, uma pessoa que vive em autopunição. Sócrates já dizia, conheça a ti mesmo. A verdade vos libertará. Então, o autoconhecimento é o caminho. O Tantra é o caminho. Mas não é um caminho por prazer e eu ter um sexo, uma orgia, como todo mundo pensa. Não. É aqui, ó. Autoconhecimento. Eu descobri o meu prazer comigo para depois eu ter com outro. Tem gente que vive numa fazição de coisas que acha que o prazer é só genitálias. Oh, coitado. Não é por aí o caminho, não. Tudo isso que eu tô falando aqui, gente, não é sobre o... Ah, mas ela me instiga isso. Ah, mas ele me deixa assim. Não. Não é sobre o outro. Isso é como você está na sua vida. É como você reage diante das situações. Tudo é sobre você. Nunca será sobre o outro. Lembrando sempre que é pra você e por você.